Diga sempre, bom dia, Espírito Santo. É bom ter vocês aqui todas as manhãs, né? Porque Deus tem falado ao nosso coração. Vamos orar essa manhã em nome de Jesus. Senhor, meu Senhor, Deus, meu Pai, Jesus, obrigada pela tua Pai, presença neste lugar, através do teu Espírito Santo. Pedimos Como que o é Senhor venha acalmar a maravilhoso, tempestade. Senhor. Pedimos que o Senhor venha trazer paz para o teu povo. Que o Senhor venha fortalecê-los, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, fique conosco, ó Sim, Deus. Deus, abre o nosso entendimento. Nos fortalece, nos capacita. Abre a nossa visão. Fortalece, ó Pai, esse Fala ao nosso ouve, coração, acompanha, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão nos assistindo, graça. E os demais, Pai, que ainda vão entrar. E todos que vão entrar, e todos que vão assistir depois. Em nome de Jesus, que o teu amor Pai. resplandeça. Em nome Oh, de Jesus. derrama, Senhor, o teu poder, derrama a tua Shekinah, derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, poder e unção, Deus, é o que te pedimos. Vai sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, e que eles compreendam a importância de clamar pelo teu nome, de dizer bom dia, Espírito Santo, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, honesto, digno de honra, de louvor e de adoração. Aleluia. Santo, santo é Deus, fiel, digno. Fiquem conosco, sejam bem-vindos. Deus te abençoe, seja bem-vindo, Jário. Fica conosco. Diga bom dia, Espírito Santo, porque Ele está aqui. Qual é o propósito do Amanhecer com Cristo, né? É um propósito de ajudar você a dizer bom dia, Espírito Santo. Aleluia, e dizer para que você entenda o poder que a palavra do Senhor tem. Glória a Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então precisamos sempre estar conectado com a palavra, buscando a direção do Senhor, estar totalmente conectado com Ele. Se um dia você já teve, né, esse prazer de louvar, de glorificar, de exaltar, e por algum momento se esfriou, o melhor lugar é a presença do Pai. Não há lugar melhor do que estar na presença dele, porque você vai se sentir vazio, você vai se sentir incompleto, por mais que você tenha riquezas, família, mas se você não estiver na presença do Pai, há uma incompleta, né, vida, uma vida incompleta. Então, vamos orar, porque já oramos, glória a Deus. Vamos meditar. Aleluia, obrigada, aleluia. É verdade. Nossa, é o melhor bom dia. É dizer ao Senhor o quanto nós o amamos, o nós o glorificamos, o nós os exaltamos, né? E é maravilhoso. Eu tinha essa rotina, né, no início da minha conversão, e era algo que eu nem conhecia, era algo que eu nem sabia, mas o Espírito Santo me conduzia para aquilo. Antes de eu trabalhar, antes de começar as minhas atividades, eu passava, né, horas e horas com o Senhor, ali meditando na palavra dele, buscando a presença dele. Às vezes eu acordava bem cedinho, 4h30, 3h da manhã, e ficava naquela presença poderosa, porque ele me chamava para aquele secreto. Então entenda o chamado do Senhor. Se ele chama você para o secreto, ele chama você para as madrugadas, ele chama você para ter um momento de intimidade com ele, né? E entenda o momento que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje é o momento de nós compartilharmos com vocês, né, o nosso amanhecer. Hoje a gente libera, né, o Senhor permitiu que a gente liberasse pela manhã aquilo que a gente já fazia no secreto. Então é muito desafiador, né, mas sabemos que Deus vai fazer com que todos aqueles que ouçam possam ouvir a sua voz. Amém? Então, vamos abrir o Salmo 81. Glória a Deus. Já estamos no Salmo? No Salmo 81. 81. Olha, né? Bênção do céu, né? Amém. Amém. Glória a Deus. O Salmo 81 hoje nós vamos ouvir diretamente o nosso próprio Deus falar, porque a minha Bíblia ela tem letras vermelhas quando é o Deus que fala. E muitas vezes é o salmista, né, que falou através do Espírito Santo, e outras vezes é o próprio Deus usando a pessoa para que ele fale. E esse salmo é um deles. Amém? É o salmo do músico-chefe Gitité. Salmo de Asaf. Sobre Gitité, na verdade. Salmo de Asaf.
Amém? Vamos aprender a meditar na palavra, né? Vamos aprender a glorificar ao Senhor. E aqui diz assim, ó: cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre borbulho ao Deus de Jacó. Olha a primeira instrução. Cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre borbulho a Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa agradável com o salteiro. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo designado em nosso solene dia de festa, pois este foi um estatuto para Israel. Aleluia. É uma lei do Deus de Jacó. Isto ele ordenou em José por testemunho, quando ele saiu pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que eu não entendia. Eu removi do seu ombro. Aí aqui começa a fala do Senhor. Olha o que José fez, o que Deus fez sobre a vida de José. Eu removi do seu ombro o fardo, suas mãos foram libertas dos potes. Tu clamaste na tribulação e eu te livrei. Te respondi no lugar secreto do trovão. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve o meu povo e testemunha a ti, ó Israel. Se tu me ouvires, não haverás deuses estrangeiros em ti, nem tu adorarás nenhum deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não quis nada de mim. Então eu o entreguei à luxúria dos seus próprios corações, e eles caminham em seus próprios conselhos. Oh, se meu povo tivesse me ouvido e Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado os seus inimigos e virado minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a ele, mas o teu tempo duraria para sempre. Ele os teria alimentado com o mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Esse é o nosso Deus. Fazer igual ao Salmo. Minha alma borbulha quando eu escuto uma palavra dessa vindo da boca do próprio Deus. Ele diz: ei, eu removi o fardo das suas mãos, foram libertas dos seus potes. Tu clamaste na tribulação e eu te livrei. Quantas vezes eu e você clamou e Deus nos livrou? Será que nós percebemos a mão de Deus nesse livramento? Será que a gente percebeu e foi grato a Ele por isso? Glória a Deus. Aleluia. Esse salmo retrata bem. Esse salmo de Asaf, né? Você vê que Asaf, ele convida. Bota pra cá assim, fica aqui. Você vê que Asaf, ele nos convida. Aleluia. Né? Ele nos convida para cantarmos, né? Cantem de alegria a Deus, né? Do 1 ao 5, né? Do 1 ao 5 ele nos convida, cantem de alegria a Deus. Exatamente. Né? Porque eu acredito que Israel, nesse salmo aqui, começou a sentir o alívio. Começou a enxergar que Deus se manifestou aqui, na verdade. Não tinha abandonado eles, né? Que a esperança surgiu, né? Que o Senhor chegou com seu socorro. Aleluia. Ele fala aqui, ó: o salmo nos convida a cantar de alegria ao Deus eterno. Em sua visão, ele deseja que haja festa, né? Com muitos instrumentos, e deve ser um culto alegre. Isto é uma forma de demonstrar a gratidão por tudo que o Senhor nos tem feito, né? A gente vê aqui, a gente entende claramente que há uma festa, né? Que Deus ouviu a oração, né? Que Deus ouviu a oração de Asaf, que Deus viu a tribulação do povo, né? E Deus olhou para eles. O Senhor começou a olhar para eles novamente, né? O Senhor deixou eles andar errante até um certo ponto, né? E o Senhor foi e chegou novamente para eles, né? Do 8 ao 16 fala, o próprio Deus fala, né? Se o meu povo me ouvisse, né? Porque ele está com o coração obstinado, né? A gente vê aqui, ó:
No Salmo 8:1, que o Asaf convida as pessoas a cantar, né? No 8:1 ao 6, Deus traz alívio, né? Verdade. Sobre o povo. E no Salmo 8:11, Deus fala: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis me obedecer. E olha, ver o que Deus fala, né? Deus mostra, o próprio Deus, ele fala ao coração do povo de Deus. Ele mesmo fala ao seu povo: tu clamaste na tribulação e eu te livrei, te respondi no lugar secreto do trovão, provei-te nas águas de Maribá. Ouve, ó meu povo. Olha o alerta dele. Ele faz um alerta, que ele diz aí: ouçam. Será que eu e você tem ouvido a voz do Senhor? É isso que nós precisamos ter entendimento. Ouve, meu povo, testemunharei a ti. Ó Israel, se tu me ouvires, o próprio Deus testemunhará sobre nós. O próprio Deus dirá: esse aí é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Por quê? Porque ele me ouve, porque ele quer andar na minha direção, porque ele quer ouvir o que eu tenho para dizer a ele. E aqui o próprio Deus diz: e testemunharei a ti, ó Israel, se tu me ouvires. Não haverá Deus estranho em ti, nem tu adorarás nenhum Deus estranho. Aleluia. O que é que Deus mais abominava nesse tempo? A traição. Uma traição do povo dele para com ele em deuses estranhos. Isso aí abomina o coração de Deus. Esse povo andava, né, com Deus. Deus fazia tudo por eles. E o que é que eles faziam? Ia lá e adoravam os deuses estranhos. Começavam a ouvir as outras culturas e começavam a adorar o Deus daquela cultura. Aleluia. E isso, né, o coração de Deus ficava entristecido. Então ele começa a dizer: se o meu povo apenas me ouvisse, não ouvisse a outros, ele teria sucesso. E o interessante aqui é que Deus fala, né? Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não quis me obedecer. Né? Por isso entreguei o seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Às vezes, quando a gente começa a desobedecer a Deus... A minha versão, bem, diz assim: então os entreguei à luxúria dos seus próprios corações. Olha então, isso. Seus próprios é a mesma desejos, coisa. Né? O Senhor, ele entrega você ao seu... Quando Deus é assim, ele nos deu o livre-arbítrio desde o princípio. É verdade. A opção de escolha, mesmo você estando nele, você ainda tem esse livre-arbítrio. É que nem o apóstolo Paulo fala que tudo me são lícito, mas nem tudo me convém, né? Quando ele fala isso, é a mesma coisa que Deus está falando aqui, né? Ele entregou as pessoas ao seu próprio desejo, porque as pessoas preferiam desobedecer do que seguir a instrução do Senhor, né? Quantas e quantas vezes você repreende o seu filho, dizendo: meu filho está errado, né? E ele continua desobedecendo, e você vai chegando com uma punição mais severa, e ele obstina o coração. Tem filho birrento, né? O filho birrento, ele obstina o coração dele para que ele não dê ouvido à sua voz, e com que ele age com mais birra, provocando mais a sua raiva sobre ele, né? E o Senhor aqui, ele não demonstrou a raiva. O Senhor deixou as pessoas se enfiar nas suas próprias cordas. O Senhor disse: é assim que vocês querem? Vocês querem agir dessa maneira? Então eu vou deixar vocês agir da forma que vocês quiserem. Todo o lamento de Asaf, né, está sendo respondido aqui por Deus. A gente leu do 70, é o 70, né, que começa a leitura de Asaf. Do 70 ao 80, Deus estava calado. Vocês querem agir com sua própria vontade? Então eu vou deixar para ver até onde vai chegar, né? Porque assim, quando a gente tem uma direção, um direcionamento do Senhor, a gente sabe onde a gente chega. Quando Deus mostra o caminho, a gente sabe onde esse caminho vai nos levar. E quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, aí é caminho obscuro, é caminho que vai ter pedregulho para você tropeçar, é caminho que você não sabe onde vai levar, entendeu? Então a gente tem que ter esse conceito de estar na presença do Senhor. Né? A gente temos que ter esse entendimento de permanecer focados no caminho, mesmo que às vezes pareça que a gente quer tomar nossas próprias decisões, mas a gente tem que ir diante de Deus, diante de quem nos dá sabedoria,
diante de quem abre porta, diante de quem mostra o caminho para nós passar. Aleluia, exatamente isso. E veja, Deus se manteve calado diante do clamor de Asaf, mas chegou o momento dele responder. E olha como ele responde com amor, com doçura. Então, diante, do pecado de Israel, imagina que Israel era um povo escolhido de Deus. Como eu e você hoje somos um povo escolhido de Deus. Se você está aqui, se você está ouvindo, porque você é um povo escolhido. Deus não te deixa ficar sem ouvir a palavra dele. Então isso significa que ele tem misericórdia todas as manhãs de você. Isso significa que você é um Israel para ele, que você é um povo escolhido. Aleluia! E aí, o que é que acontece? Aqui o povo escolhido de Deus não quis nada dele. Ele diz aqui, olha, vocês não quiseram nada de mim. Vocês me trocavam por deuses estranhos, por deuses de barro, por deuses de pedra, por deuses de madeira, que era morto. Mas eu sou um Deus vivo, que faz brotar água da rocha, que faz abrir o mar, que tem vocês como filhos amados, que quer dar o melhor. Se eu dou maná, é porque eu sei que gordura vai trazer mal. Então eu trago o que é melhor. Eu vou trazer água limpa. Ande apenas mais um pouco e você vai se banhar nos melhores rios. E você vai se banhar nos melhores manjares. Agora você precisa confiar na minha voz. É isso que Deus está dizendo aqui, através de Asaf. Ele está dizendo, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não quis nada de mim. Então eu os entreguei à sua luxúria. Aí lá no 13 diz, olha lá, o próprio Deus faz um lamento. Aleluia. Aqui, olha só, se meu povo tivesse me ouvido, Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado seus inimigos. Você não precisaria batalhar com as suas próprias mãos. O próprio Deus batalha por mim e por você, mas nós não escutamos a direção dele e acabamos impedindo que o agir de Deus venha na nossa vida. Aleluia. Exatamente, Joselildo, era um povo ingrato, um povo sem visão do que Deus estava fazendo. Eles queriam o melhor, eles eram egoístas. E mesmo assim, olha como Deus é bom, ele escolheu aquele povo. Era um povo egoísta, Deus conhecia o coração deles, conhecia, e Deus escolheu. Mas Deus escolheu para quê? Porque sabia que eles não eram um povo bonzinho. Porque sabia que eles precisavam de transformação. Precisavam de cura. Precisavam de ser libertos. Então, você se pergunta, mas Deus, olha, Senhor, eu sou assim, eu sou assado, pá. E Deus, é por isso mesmo que eu escolhi você. Porque você precisa de mim. E você precisa ser transformado, e você precisa entender, e você precisa ter força, e você precisa ter confiança, e você precisa andar nos meus caminhos, nos meus estados, porque eu quero que você more comigo, eu quero que você ande comigo, eu quero que você tenha o meu espírito dentro de você. E imagina, os discípulos andavam com Jesus, mas o único que era batizado era Jesus. Por isso tanta confusão, por isso tanta coisa, sobre Pedro, sobre os apóstolos. E aí eles tinham confusão, eles não sabiam direito das coisas, porque o único guiado pelo Espírito Santo era Jesus. E hoje, eu e você somos guiados pelo aquele mesmo Espírito. Eu não posso dizer, eu sou um Pedro, eu sou um Paulo. Não, porque você caminha com o Espírito de Jesus. Então você era um Pedro, você era um Paulo, que foi batizado com o Espírito Santo, que habitava em Jesus, para que você faça obras ainda maiores do que ele. Aleluia. Esse salmo ele nos leva a uma reflexão. É verdade. Uma reflexão, que o Senhor fala. Diz, no Salmo 81 ao 6 fala que Deus os torna aliviados, E Deus diz, eu tirei o peso dos seus ombros e suas mãos ficaram livres de cargas. Aleluia. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei do esconderijo e dos trovões, e respondi e os pus à prova nas águas de Maribá. Ou seja, quando a gente está andando errante, quando a gente está andando desobediente diante do Senhor, a gente acabamos trazendo peso para a nossa alma, a gente acabamos trazendo peso para o nosso espírito, a gente traz aquele peso de culpa que acha que Jesus nunca mais vai nos perdoar, E você fica com aquele receio, você fica preso, aprisionado, acha que para você chegou o fim, acha que para você não tem mais esperança,
né? E você diz, não, Deus, eu cometi um sacrilégio, um pecado diante de Ti, que eu não tenho nem mais condições de ficar de pé para me apresentar diante de Ti e mostrar a você o meu pecado, né? Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração, e Ele sonda o seu coração, né? E hoje nós vivemos no Evangelho da Graça, e é justamente isso, quando a gente está sobrecarregado, quando a gente está com peso, quando a gente está se sentindo que Deus, que nós somos mais dignos de chegar diante de Deus. Em Mateus 11, 28 ao 30, o próprio Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha isso, né? Glória, glória, glória. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Às vezes você está atormentado por uma situação difícil que você está passando. Às vezes você está passando por algo que só você e Deus sabe. Aquele peso, né? Mas sabe onde você tem que ir? Vai a Jesus, né? Vai diante do Senhor. Ele diz, é esse peso mesmo que eu quero que você traga diante de mim, que eu quero te aliviar desse peso, que eu quero te mostrar que eu te amo, que você não é culpado, que eu estou aqui para te salvar, que eu estou aqui para te resgatar e te pôr de pé, né? E é assim que Jesus faz. Exatamente, Ele quer nos livrar, né, do peso, da angústia, da aflição, da mágoa. Então, qualquer um desses sentimentos que haja no seu coração, seja por quem for, lança aos pés do Senhor. Sim. E Ele quer livrar você. Glória Ele quer trazer para você alívio. Olha o que Ele diz do 15. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a Ele. Mas o seu tempo duraria para sempre. Aqueles que não reconhecem o Senhor deveriam sim olhar para Deus e dizer, meu Deus, olha como Tu és santo, bom, justo, fiel, digno de honra, de louvor e de adoração. E aqui ele diz, para terminar, ele o seria alimentado com mais fino do alimentado com mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Olha como Deus quer nos alimentar. Olha quando eu e você andamos com o nosso Deus, como o que Ele quer fazer comigo e o que Ele quer fazer com você. Ele quer nos alimentar e nos satisfazer do melhor, do mel tirado da rocha. Glória a Deus. Ele quer nos dar o melhor. É isso. Ah, se o meu povo me ouvisse. Essa é a declaração do Senhor hoje, para mim e para você. Ele deixou isso aqui para o povo de Israel, mas para mim e para você, hoje, nessa manhã, né, de frio, Ele está dizendo, oh, se meu povo me ouvisse. Ou se meu povo andasse nos meus estatutos, ou se meu povo caminhasse, né, conforme a minha vontade, ou se eles lessem a Bíblia e seguissem, pelo menos aquilo que é mais sagrado, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Daí veria as outras coisas, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu não posso dizer que eu amo meu marido se eu não tenho um relacionamento com ele. Então eu não posso, né, dizer, eu amo, mas eu não quero ter um relacionamento com ele. E é isso que precisa mudar na minha e na sua vida. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Mas eu falo com Deus assim, ok. Mas, né, imagina um casal que passa o dia todo falando, mas não tem uma intimidade. É sobre isso que Deus quer. Deus quer comigo e Deus quer com você. Quando Ele fala aqui, através de mim, é porque Ele está falando também para mim. Amém? Para mim, para meu esposo e para você. Então, Deus quer intimidade. Deus quer que seu povo o ouça. Deus quer que seu povo tenha um momento, né, de intimidade com Ele, a ouvi-lo, a que Ele venha trazer você para esse banquete, que Ele tem uma mesa preparada, um banquete preparado. E qual a mesa que você tem comido? Qual a mesa que você tem sentado? Então é isso, Deus tem banquete para nós. Ele diz, Ele os teria alimentado com mais fino do trigo, e eu te satisfaria com o mel tirado da rocha. Glória a Deus. Ele quer trazer para nós o mel tirado da rocha. E quem é a nossa rocha?
é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele nos alimentou com o melhor, que foi o Filho dele. E Amém. nós precisamos ter isso cravado no nosso coração. Em 2 Crônicas, do 7 ao 14, o próprio Deus fala, né? Que nem Deus falou aqui, né? Que Ele está divertindo, Ele está te convidando a falar com Ele. Ele está te convidando a você deixar o seu pecado diante dele. A palavra diz que aquele... Ou então a mornidão, né? Ele diz que aquele que é morno, ele vomita. Sim, o Senhor fala que é aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança a salvação, né? Então, em 2 Crônicas 7,14, o próprio Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, olha só, que é justamente sobre isso. As pessoas sofreram porque andaram em maus caminhos, né? No Salmo de Asaf a gente tem essa reflexão. As pessoas sofreram porque andaram nos maus caminhos, mas o Senhor está te convidando, está dizendo: ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei e sararei a sua terra. Né? Ou seja, a terra estava sendo invadida. Se você for ler aqui, a história de Asaf, a terra estava sendo invadida, as pessoas estavam feridas, havia guerra, havia choro, havia lamento, havia muitas angústias, né? Por quê? Por causa da obstinação do povo, por causa da desobediência do povo, por causa do endurecimento do coração do povo, né? E Deus justamente, Ele te convida nessa manhã a dizer: se o meu povo se humilhar e buscar minha face, eu perdoarei e aliviarei todos os seus pecados. Aleluia. Né? E Ele falou que entregue o seu fardo diante dele, né? Aí é onde entra a festa aqui no livro de Asaf, e há um culto e há alegria, porque Deus ouviu o seu clamor e você festeja diante do Senhor, porque o seu peso não é mais peso, se tornou aliviado. Aquele que lhe condenava não é mais condenação, porque Jesus te salvou, Jesus te libertou, né? Ele trouxe paz para a sua vida. Para hoje, vamos terminar com o primeiro versículo: cantai alto a Deus, nossa força, fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. De Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jéssica, de José, de Josenilda, de Graça, de Claudilene, né? O Deus da nossa salvação. Então vamos orar. O celular vai descarregar. Aleluia. Senhor, meu Deus, e meu glória, Pai. Glória, Jesus, glória. nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina, Pai, a clamar a Ti, nos ensina aí diante de Ti, sim, pois o Senhor é o Deus da providência. Sim, o Senhor é o Deus que ouve as orações, ó Pai, o Senhor é o Deus que conhece o coração do Teu povo. Bom dia, e que o Senhor traz a paz que excede todo o entendimento. Então, nesta manhã, Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida de todos eles, Pai. Sim, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, Senhor. que o Senhor os cure, Sim, que o Senhor os restaure por completo, em nome de Jesus. Pai. É assim que nós te pedimos, que eles possam ter um dia, um final de semana abençoado, que o Senhor venha sustentá-los nesta manhã. Deus, em nome de Jesus. Clamamos, amém. Pai, para que o Senhor venha restaurar a nossa intimidade contigo. Senhor, que o Senhor venha resplandecer o Teu rosto sobre nós e que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor abençoe cada um que ouviu essa oração agora ao vivo e que o Senhor faça, Senhor, deles, Pai, uma atalaia do Senhor. Obrigada, minha mãe, pastor Aldo. Deus abençoe vocês. Obrigada. Neste momento a gente já vai encerrar, porque, né, precisamos cumprir o nosso trabalho, amém? Que Deus então abençoe isso. A todos. Deus abençoe. E tenham um ótimo dia. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Aproveitem e envia para alguém essa live, tá? Que vai ficar salva até amanhã. E aí depois a gente lança lá no YouTube, tá bom? E aproveita e segue nós no YouTube também, tá? Beijo. Deus te abençoe.